dia, boa tarde ou boa noite, né, dependendo do horário que vocês vão nos assistir. Meu nome é Débora Amaral. Eu atuo hoje como diretora de Arte e Cultura na Universidade Federal do Rio Grande, na FURG, aqui em Rio Grande. Mas o que eu sou, de fato, é pedagoga, sou educadora, me constituí profissional e pessoa no contexto da educação básica. E falei boa tarde, bom dia e boa noite, porque esse movimento que a gente está vivendo, né, nessa relação mais virtual com a vida, né, e esse formato novo da gente fazer as nossas ações, ela nos permite esse processo atemporal, né, como fica registrado, como fica gravado, as pessoas podem nos ouvir nos momentos que têm vontade ou que têm condição de assistir, de entrar em conversa com a gente. Eu quero agradecer a Dena, né, que é coordenadora do projeto Educação e Cultura em Movimento, que me fez esse gostoso convite de conversar um pouquinho com vocês sobre a transformação social através da cultura. E quando eu fui convidada, fiquei pensando nessa provocação, né? Sempre que existe um convite, existe uma conversa que já vai se estabelecendo. Então, eu já fui me sentindo convidada e pensando, né, com os meus pensamentos, conversando sobre esse tema. E não posso pensar esse tema ou poderia escolher alguns autores, né, escolher algum referencial teórico, conversar sobre, mas eu escolhi compartilhar com vocês uma experiência vivida, né, porque a partir dessa experiência eu fui aprendendo da importância da arte e da cultura no contexto da educação, e dessa potente costura que se estabelece, né, porque educar é um ato de cuidado, é um ato de amor, é um ato de transformação, é um ato cultural, é um ato político, é um direito. Né? Então, esse projeto já nos provoca a pensar isso, educação e cultura em movimento. Né? E quando a Dena me convida para falar sobre cultura e transformação social, eu me lembrei, voltei para o lugar, né? Voltei para as experiências vividas na escola, fui diretora de uma escola de educação básica por 7 anos, uma escola diferenciada, porque essa escola ela tem um convênio com a universidade, né? Ela se estabelece junto a uma pró-reitoria de extensão e cultura, e eu fui diretora no período de 2007, eu entrei na escola como coordenadora pedagógica, em 2011 me tornei diretora escolar, né, diretora do centro, porque também uma unidade de extensão, e de 2011 a 2017, então, vivi intensamente a gestão escolar nesse contexto híbrido e diferenciado nessa relação da universidade e da escola municipal. E foi um período de muitas oportunidades orçamentárias, políticas, né, e de constituição dos fazeres, né, aberturas de concursos nas escolas, mais educação, mais cultura nas universidades, atleta na escola. Então, a gente tinha ProEST, que era o Programa de Extensão Universitária, a gente tinha várias linhas de fomento, onde a gente podia apresentar as nossas ideias, apresentar um conjunto de ações, né, e a gente conseguiu, no período da minha gestão, por esse contexto político e social, captar recurso, né, não das empresas, mas acessar recursos federais para fazer com que a gente pudesse desenvolver um conjunto de ações artísticas e culturais no contexto da escola de educação básica. E foi ali, né, em 2011, a minha primeira experiência, ou meu primeiro olhar, ou meu primeiro sentir sobre o quanto o contato, a vivência, a experiência da arte e da cultura transforma as pessoas e transforma as instituições, né? A gente passou em 2011 por uma situação muito complicada na escola, que foi um aluno levou uma arma para a escola, isso foi em abril de 2011, e a gente tinha acabado de passar por uma situação em janeiro no Brasil, de um estudante que tinha levado uma arma para a escola e chegou a cometer alguns disparos, né? E quando a gente viveu isso em 2011, a gente saiu em todas as redes sociais de agora, né? A gente saiu em todos os jornais, né? RBS, SBT, Record, rádios locais, 0 Hora, né? Então, foi um sensacionalismo, uma explosão de informação sobre aquela experiência vivida na escola. E a gente adentrou a casa das famílias, né, das comunidades que eram da escola, com a seguinte slogan noticiário, né? Um dos bairros mais violentos da cidade. E a gente foi sentindo, naquele momento dessa notícia, né, uma marca no corpo, o corpo docente, o corpo humano, o corpo institucional, o corpo escolar, o corpo estudantil. As pessoas chegavam na escola com um pesar. E naquele mesmo ano, um pouquinho mais para o final, ali por agosto, né, a gente tinha o Ministério da Diversidade, uma secretaria, não me acordo agora, e lançou um edital de um vídeo, né, as escolas do Brasil inteiro podiam organizar um vídeo de até 1 minuto
para falar sobre drogas, né, combate às drogas. E nós fizemos, né, nós fizemos nossos estudantes, né, tinha um projeto que era de audiovisual no CAIC, que junto com as crianças, né, e fizeram um vídeo contando a partir do seu olhar, né, como que eles poderiam viver uma experiência ou outra que não fosse a drogadição. E foi muito interessante, porque o vídeo tem um contexto que é assim, vou contar rapidinho, 1 minutinho de vídeo. Eles vão conversando, cochichando, né, um com o outro, conversando fora da escola, e vão combinando algo que vão mostrar, que é algo muito, né, que vai levar eles para outro lugar, que vai não sei o quê. E a gente vai entendendo que vai ter uma oferta de drogas. E, de repente, uma porta se abre, e atrás da porta, né, eles estavam no teatro da escola, fazendo teatro. E esse era o grande lugar que levava eles para um outro lugar, né, que trazia prazer e que dava sentido, né? Então, com esse vídeo, por que eu estou contando isso? Com esse vídeo, eles foram premiados. Foi o vídeo classificado em primeiro lugar entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a gente saiu em abril de 2011 com uma notícia de violência, e saímos em outubro como uma notícia de classificação de premiação para um audiovisual que dialogava sobre arte, educação e cultura na escola. E tinha uma premiação em dinheiro, né? O estudante que tinha um grupo, né? Mas teve um que ficou inscrito ali. Fomos à direção da escola, a família do estudante, o estudante, o coordenador do projeto, fomos a Brasília, recebemos o prêmio. Quando voltamos, a gente saiu nas mídias novamente, mas a gente saiu por uma construção de um protagonismo estudantil, de uma estética do belo. E foi por meio desse movimento, dessa experiência até mesmo binária, onde a gente sai da violência para uma experiência estética, né, e bela e positiva, que a gente começou a perceber, no contexto da escola, que havia uma potência muito grande, né, porque o corpo dos estudantes se manifestou de forma diferente quando foram premiados por aquilo que construíram e que repercutiu positivamente, né, no município, na escola, nas famílias. Então, eles caminhavam todos parceiros, né, para dizer que eram de uma escola premiada, eram de uma escola que tinha feito um vídeo, e davam reportagens, e davam entrevistas, né, e a gente pôde adentrar novamente as casas das famílias por meio de uma matéria jornalística, não para dizer que era o bairro mais violento da cidade, mas para dizer que mesmo nesse bairro ou neste bairro, há uma capacidade criativa, há uma capacidade cultural, há uma capacidade humana, há uma capacidade política de pensar e registrar e contar e transformar a vida. Então foi através dessa primeira experiência que a gente começou a se movimentar e fortalecer, né, a presença de projetos que traziam como uma linguagem, né, a linguagem cultural e a linguagem artística. Pude viver junto com as crianças, junto com a comunidade escolar, projetos como capoeira, dança, horta, artesanato, hip hop, desenho, música e teatro. E foi tão potente ver as crianças e os adolescentes e os adultos da educação de jovens e adultos, e algumas mães que participavam de alguns projetos, o encantamento por ocupar um lugar de protagonismo nos processos artísticos e culturais, nos processos dos projetos culturais. O que isso começou a nos ensinar, né, sobre essa transformação? Uma vez eu participei de um conselho de classe com os professores e tinha um determinado estudante e eles me contaram assim, na avaliação formal, no processo formal da escola, que também precisa ter, que eu respeito muito. Mas eles me contaram, o aluno tal, o estudante tal, ele não tem capacidade de memorização, ele não tem capacidade de raciocínio lógico matemático, né, e acho que ele não vai conseguir aprovar, os professores diziam. E eu fiquei muito preocupada, porque era um estudante que eu tinha um afeto e um carinho muito grande. E passaram-se um tempo, algumas semanas, e eu fui a uma apresentação de um grupo que participava de um projeto de música na escola, de educação musical, e esse menino era do projeto. E quando eu chego no lugar que eles foram se apresentar, eu vejo no palco aquele menino com um carrom, que é um instrumento de percussão, uma caixa quadrada, que a gente faz um compasso, né, musical para marcar o ritmo. E isso é pura lógica matemática, divisão de compasso, marcação de tempo. E aquele menino sentado em cima do carrom, tocando esse instrumento, cantou toda a música Asa Branca, de memória. E eu, como professora, educadora, diretora escolar, já havia sido coordenadora pedagógica, coordenadora de projetos também naquele momento, me deparo com essa realidade, né? E penso, como que ele não tem capacidade de memória, condição de memorização? Se eu não sei cantar música Asa Branca de cor, ainda mais cantar a música Asa Branca de cor, sentada em um carrom fazendo um compasso matemático.
e levei essa experiência para o coletivo de professores assim que possível, né? Conversamos muito sobre isso, muito sobre as nossas formas de ser e fazer escola, e sobre o quanto essa articulação, esse contato com a arte, com a cultura, com os projetos culturais, né, estavam nos dando dicas, né, pulsando, gritando dicas sobre o fazer educação. Porque para mim educação é transformação. Que outro objetivo há no processo educativo, na educação, se não for transformar contextos, né, transformar a nossa própria vida? E encontrei, assim, nessa proposta, né, nesse movimento da vivência desses projetos, um lugar muito potente. Muitas vezes, as comunidades mais periféricas, de maior vulnerabilidade econômica, têm muitos direitos, econômica e social, né, têm muitos direitos negados. Aqueles direitos que, por vezes, muitos de nós nem percebemos, né, que é uma garantia de direitos, né, alimento, comer, dormir, né, se sentir seguro, ter um ambiente saudável para ficar. Né? Por vezes, esses direitos básicos são negados, né, na vida de muitas pessoas. E isso traz marcas, né? Marcas na forma como a gente se comunica com a vida, na forma como a gente vê o mundo, na forma como a gente entende o que pode ser nosso por direito, ou por muitas vezes como a gente também nem percebe que é um direito negado. E foi vivendo então essa experiência com essa comunidade, né, que eu fui percebendo que a realidade da escola de educação formal, por vezes, afastava eles de uma experiência, não, eu não gosto da palavra sucesso, mas de uma experiência de conquista, né, de adentrar o universo escolar e se sentir pertencente àquela experiência da sala de aula. Eles tinham, por vezes, muita defasagem de aprendizagem, mas quando eles viviam a experiência dos projetos extra-classe e dos projetos culturais, havia um movimento diferente que me chamou muita atenção. No campo da arte e da cultura, a construção que se fazia com os estudantes permitia que eles pisassem o palco, pisassem um evento representando a escola em outro lugar, viajassem com um grande protagonismo. E assumir esse protagonismo talvez seja um primeiro processo de transformação social. Oportunizar as crianças e adolescentes a vivência em projetos culturais é dizer que eles podem realizar ações e que eles podem ter uma realização positiva, construtiva, onde eles vão pisar um palco e vão assumir aquele lugar de ser visto e de protagonizar uma ação. Foi muito forte as experiências que eu vivi vendo os pais olhando seus filhos dançando, porque daí construímos depois uma mostra artística cultural, ver os seus filhos dançando, vendo os seus filhos declamando uma poesia, ver os seus filhos recitando uma história inteira de uma apresentação teatral, mães e pais que vinham me abraçar no final de uma apresentação e que me diziam que não sabiam que o filho tinha aquela capacidade, que nunca tinham visto o seu filho fazer algo tão potente, tão sensível, né, que marcasse tanto a vida deles. Emoção, vida, emoção. Né? Então, se pude viver essa experiência e quis compartilhar aqui com vocês nessa breve conversa o quanto a gente precisa, né, de recurso humano, de recurso financeiro, de estrutura, e o quanto a gente precisa reconhecer que arte e cultura é direito. E a gente precisa lutar. E eu vou ler para vocês um texto que eu gosto muito, que é um texto do Sérgio Vaz, que para mim nesses dias, né, tão difíceis que a gente está vivendo, né, de tantos problemas sociais, humanos, políticos, morais, ambientais, de saúde, para mim esse texto é uma esperança. Né? Então o texto é teimosia. Não adianta quebrar minhas pernas, furar meus olhos ou falar pelas costas. O que sustenta meu corpo são minhas ideias, braços descruzados. Tenho cérebro com asas e sou todo coração. Se me proibirem de andar sobre a água, nado sobre a terra. Sérgio Vaz. E as palavras de Sérgio Vaz me fazem lembrar muito dos educadores sociais, dos artistas, dos agentes culturais que se colocam em projetos de diferentes dimensões, com um compromisso muito grande, né, de estar em encontro com outras pessoas e oportunizar sonhos, e oportunizar transformações. Então, com as palavras de Sérgio Vaz, a minha homenagem, o meu carinho, o meu respeito, o meu reconhecimento a todo oficineiro, a todo educador cultural, a todo arte educador, a todas as pessoas que, por teimosia, né, continuam nadando sobre a terra, construindo propostas, construindo projetos, muitas vezes tendo que correr atrás para captar recursos, porque não temos hoje, né, uma linha de financiamento direto de federal. Então a gente tem que estar fazendo um trabalho para além do encontro com as crianças, com os adolescentes, não é um trabalho burocrático, um trabalho administrativo. Então, a vocês todo o meu respeito, todo o meu carinho, e que a gente possa continuar na teimosia, construindo projetos, acessibilizando, né, a comunidade juvenil,
infantil, adulta, a comunidade da terceira idade, esse encontro maravilhoso, né, de poder subir, ocupar um lugar de protagonismo, né, e saber que arte e cultura é um espaço legítimo e vivenciar projetos culturais, projetos artísticos é de direito. Então, muito obrigada a todos que nos escutaram, muito obrigada, Dena, por esse convite maravilhoso, por poder aqui junto com vocês reviver, pensar nas experiências vividas e renovar a esperança, e renovar a luta e a certeza de que a gente está num caminho bom, né? Poder viver essas experiências, poder ter esses projetos, apesar de toda a luta, a gente é teimosia. Uma boa noite, uma boa tarde, ou um bom dia a todos.